Você já se sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas? E parece que o peso é tão grande que não consegue levantar a cabeça, erguer e seguir em frente? Pode ser que você esteja carregando o passado nas costas. Muitos de nós passamos por diversas dificuldades na vida, temos de dor, inclusive, de sofrimento, por várias situações que aconteceram. A maioria de nós não consegue se desvencilhar disso, não consegue se libertar dessas situações. E acabamos carregando e fazendo com que isso cause um peso enorme, como se a sensação fosse de querer resolver uma coisa que parece ser impossível. E nesse processo as coisas vão caminhando, vão acontecendo e a gente vai passando por cima, vai empurrando as dores e sofrimentos, não é, para debaixo do tapete e a gente vai levando. A palavra é essa, vamos levando a vida do jeito que dá. Se você se sente assim, provavelmente também esteja carregando grande parte das histórias da vida que não lhe fizeram bem. Não que nós carreguemos porque elas fazem parte. Isso faz parte também. Elas nos ensinam. Mas precisamos também saber o momento de aliviar, de amenizar essas situações que tantas dores nos provocam e que fazem a gente muitas vezes perder o brilho da vida. O que eu quero dizer é que em muitas situações da minha vida, por exemplo, eu tive que dar a volta por cima. Eu tive também momentos em que eu dei passos atrás. Tive momentos de dores realmente em que eu não conseguia entender determinada situação do porquê isso está acontecendo comigo. Mas uma coisa sempre me chamava a atenção. Era um questionamento. Eu quero carregar isso comigo até quando? Até quando eu quero me olhar dessa forma? Até quando eu quero ficar me desprezando? Até quando eu quero ficar sem a minha autoconfiança? Tudo isso eu ficava me questionando. E chegou um momento que eu precisei realmente sair da minha posição de acomodado, de sofrimento, de vítima das circunstâncias da vida e assumir como sujeito da minha própria história. Claro que isso não foi num estalar de dedos. Eu precisei realmente partir para me conhecer melhor, buscar realmente aquilo que eu queria começar a me permitir e aquilo que eu não queria mais me permitir. Foi um processo, foi uma viagem, eu digo assim, foi uma jornada até eu chegar aonde eu estou hoje. E provavelmente muitos de nós passam por isso, estão passando por esse momento. Uma coisa que eu aprendi é que é necessário passar por esse processo também. E quando eu digo é passar pelo processo, é viver esse processo até o ponto em que eu diga assim, chega, chegou até aqui, quero ressignificar isso e escrever de uma maneira diferente a partir de hoje a minha história sobre isso. E quando isso acontece, existe o quê? A instalação de um momento de reflexão, de parar para pensar, de tomar decisões e de desejar aquilo que é melhor para mim. É interessante nesse momento quanto nós nos valorizamos quando definimos: eu preciso mudar esse ponto da minha história. Eu preciso olhar para as possibilidades que virão. Eu preciso compreender de verdade o que se passa comigo. Então, quando eu olho para essa palavra e leio, eu preciso me permitir a partir de agora ser o que eu quero ser, isso me fortalece muito. Eu acredito que deva fortalecer a todos nós quando a gente define: eu quero ser realmente o que eu preciso ser.
o que eu tenho dentro de mim de bom precisa também ser mostrado, e não somente aquilo que me faz sofrer. E às vezes a gente fica remoendo as dores, os ressentimentos, os rancores, contando e recontando essa história. Quando a gente conta e reconta, a gente revive. É impressionante como na fisiologia a gente sente, não é? Acelera o coração, muda o ânimo, muda o humor na hora que a gente está falando em determinada situação que aconteceu, olha, há muito tempo no passado. Por isso que eu digo, até quando carregar esse passado? Até quando ficar remoendo essas histórias? Não é o momento de pegar e dizer assim, olha, chegou, eu vou trabalhar isso porque eu quero tornar a minha vida mais leve nesse sentido. Tudo de uma vez? Não. Vamos trabalhando uma coisa de cada vez. Às vezes nos pegamos nessa rotina de querer resolver tudo de uma única vez só e não é assim que acontece, não é? Ninguém, quando vai comer algo, devora de uma vez só. Não, a gente vai comendo por partes. A mesma coisa para resolver essas situações que nós carregamos, não é? Porque eu preciso me livrar dessas situações. Porque eu preciso livrar, que eu digo assim, aprender com essas situações e olhar de maneira diferente. Porque eu mereço. Porque você merece olhar para você mesma de maneira diferente. Para que ficar carregando o mundo nas costas, então? Até quando eu vou querer carregar todo esse peso de uma situação que eu posso resolver e que eu me permito resolver também? Então, quando eu falo disso, eu olho para o meu presente. Por isso que eu preciso aprender a me liberar dessas situações do passado e olhar para o meu presente. Como é que eu posso me liberar disso? De algumas formas. Eu uso muito isso comigo. Eu avalio aquilo que eu quero perdoar. Eu avalio aquilo que eu quero que deixe de ter essa grande importância. E digo assim, a partir de hoje eu me permito olhar para isso e buscar me desfazer de uma maneira leve, deixar ir. Eu não preciso mais ficar segurando esse sofrimento na minha vida. E eu começo as ressignificações. Eu começo refletindo, depois eu passo a avaliar realmente de que maneira eu posso fazer com que isso aos poucos vá se liberando. Eu começo a perdoar e a me perdoar também. Exercito a gratidão, que faz muito bem, e aprendo. Esse é um processo que eu utilizo muito comigo mesmo, para que essas dores elas sejam transformadas em significados que me fazem bem, ou seja, aprendizados. Aprender com o que está acontecendo. E isso realmente faz com que as coisas tomem um novo sentido, faz com que as coisas mudem, faz com que a situação ela tome uma outra forma na minha vida. Então eu compartilho isso com você porque essas experiências, de certa forma, podem colaborar com quem passa por uma situação, por exemplo, de ficar carregando carga na sua vida. E é isso, é dessa maneira que eu trabalho em mim esses pesos que tem. Trabalhar tudo de uma vez? Não, sabemos que não tem como. Mas eu vou trabalhando por parte. E sempre eu ressignifico, sempre eu aprendo, sempre eu perdoo, sempre eu exercito a gratidão. E isso vai me fazendo muito bem. Espero que as situações possam ser resolvidas da melhor maneira possível na sua vida. É isso que eu desejo para todos vocês. Grande abraço.